Boa tarde, minhas amigas e amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A informação de hoje é sobre as doenças da coluna que podem aposentar, ok? Então, os auxílios-doença e aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho também são concedidos em decorrência de doenças ocupacionais. Uma entre elas são a dorsalgia, que é dores nas costas, e as doenças da coluna, tais como lombalgia, que é dores na altura da lombar, a cervicalgia, que são os quadros mais dolorosos da coluna vertebral. E estão também em segundo lugar entre as queixas de dor do homem adulto. Entre 65% e 80% da população mundial sofre de dores nas costas durante alguma fase da vida. E a dificuldade é que algumas das vezes as dores é imensa, mas não há expressão física detectável por exames com facilidade. Então, como que você faz essa caracterização da incapacidade para o trabalho para quem tem dores na coluna ou problemas de coluna? Essa incapacidade para o trabalho deverá ser verificada pelo médico perito e não apenas pelos exames médicos apresentados, mas também pela função em que a profissão do periciando e o tipo de queixa que ele apresenta na consulta. Entretanto, algumas doenças da coluna são mais duradouras ou até permanentes, que muitas das vezes é a protussão discal. A protussão discal é a degeneração dos discos da coluna. O mais comum aí, e o que mais acontece também é a hérnia de disco, que é o rompimento e abertura de um disco intervertebral. Também acontece a osteofitose, que é o bico de papagaio, que trata ali, do crescimento do osso entre as vértebras. A discopatia degenerativa, que são tipos aí de doença que atinge o disco intervertebral. E o que acontece é que essa doença ela pode surgir muito antes da existência de qualquer tipo de incapacidade, sendo que pode nunca também ter se manifestado antes. Então, a data de início da incapacidade ela deve ser fixada na data em que a dor se expressa e fica insuportável manter as atividades laborais. E a continuidade de você estar da incapacidade laboral deve ser comprovada por exames médicos. E sendo que, em alguns casos, é possível você comprovar a incapacidade com o raio-x, como é o caso do bico de papagaio. Mas em outras é exigível uma tomografia ou uma ressonância magnética. E é possível a confirmação da doença, mas o que acontece é a inexistência de incapacidade. Então é possível afirmar que após ultrapassar esse ponto de gerar incapacidade laboral por um determinado período. Porque essa incapacidade, ela pode ser permanente após acontecer as crises. Então, por isso, há que se afastar do trabalho de atividade que exijam esforços físicos excessivos e até moderados, sendo de irresponsabilidade exigida pelo empregador. Então, tem que ser afastado do trabalho caso vocês passem por problemas na coluna. Você até mesmo pode fazer um pedido de auxílio-doença, ok? Podendo aí te incapacitar totalmente ou minimamente o paciente. Inclusive, você reconhecendo que esse esforço aí está te prejudicando e reconhecer que há uma incapacidade parcial para que o paciente não retorne às atividades profissionais anteriores se isso for exigir um esforço excessivo. E esse tempo de afastamento do trabalho em portadores de hérnia de disco, ele pode ser de até 15 dias ou mais, que isso é necessário fazer o pedido do auxílio-doença. Então, o portador de hérnia de disco passará pela perícia médica do INSS. E para quem também tem pino na coluna, pode fazer o pedido do auxílio-doença, que está fundamentado aí no artigo 59 da Lei 8.213. Então, o beneficiário que esteja incapacitado para o trabalho por sua atividade habitual pode ser de 15 dias consecutivos cumprido o período de carência, respectivos aí a 12 contribuições mensais, tá? Você tem que ter categoria de segurado. E também você não precisa apenas ficar recebendo o auxílio-doença durante esse período para que você possa se aposentar por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Se na primeira perícia ficar comprovado que a hérnia de disco ela torna a pessoa incapacitada de forma total e permanente, ela pode se aposentar imediatamente.
E é claro, né, que não é comum que o INSS ele reconheça isso na primeira perícia, mas a lei não impede que isso aconteça. E normalmente o INSS demora muito tempo para reconhecer o direito da pessoa se aposentar por invalidez que tenha problemas na coluna. Então, em quais situações não é exigido a carência? A carência é o número mínimo de contribuições que uma pessoa precisa fazer para que o INSS, a fim de ter direito a receber a um benefício. Então, a regra é que para receber a aposentadoria por invalidez, o indivíduo faça 12 contribuições e esteja na qualidade de segurado. Mas existem algumas exceções. Uma delas é quando estamos diante de uma doença de trabalho, que é a mesma coisa de um acidente de trabalho. No caso, se a hérnia de disco ela for causada pelo trabalho ou até mesmo o trabalho ele tenha contribuído para o agravamento dessa doença, então temos um acidente de trabalho e assim a isenção da carência. Então, o aposentado por invalidez, ele é obrigado a fazer perícia no INSS? Essa é muita dúvida. A regra é que todos os aposentados por invalidez, seja pelo INSS ou pela Justiça, estão obrigados por passar por perícia médica do INSS. Porém, caso a pessoa não volte a trabalhar, aí existe alguns casos em que a pessoa não será obrigada a trabalhar, a passar pela perícia. No caso, as pessoas com mais de 55 anos de idade, que tenham mais de 15 anos recebendo a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e que precedeu a aposentadoria. Aí não precisa passar pela perícia. Pessoas também com 65 anos de idade não precisa. Mas veja, isso só vale para aqueles que não voltam a trabalhar. Se a pessoa voltar a trabalhar, mesmo tendo 60 anos, aí está obrigada a passar pela perícia. Então, o que é preciso fazer também, quando o beneficiário é notificado para fazer a perícia? Sempre, meus amigos, que o INSS for cortar ou alterar benefício de uma pessoa, é preciso que haja uma notificação antes. Então, se um aposentado ele for notificado sobre a irregularidade do benefício ou for convocado para uma perícia revisional, ele deverá ir até o INSS e apresentar defesa ou realizar a perícia médica. E também o que fazer quando o seu benefício ele for indeferido. Então, existem duas opções caso o benefício ele seja negado. Primeiro é apresentar recurso para a Junta de Recursos do INSS. Então, você deve entrar com uma ação e também a outra opção é entrar com uma ação judicial contra o INSS, que é a forma mais adequada é de recorrer, vai depender do caso. E também, quando você deve procurar uma ajuda jurídica. Se você não consegue trabalhar por conta de uma hérnia de disco ou qualquer outro problema de coluna, é possível que você tenha direito à aposentadoria por invalidez. Então, se você já está recebendo o auxílio-doença, é importante você consultar com o seu médico e também um advogado especialista sobre a possibilidade de converter o benefício do auxílio-doença em aposentadoria. O INSS é o responsável por analisar esse direito existente ou não. Então, caso o INSS não conceda o benefício, você pode consultar um advogado especialista para analisar se a decisão do INSS está correta ou não e estudar a possibilidade de recorrer da sua aposentadoria. Ok, meus amigos? Essas foram as informações de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Obrigado por ter assistido. Deixe nos comentários caso tenha dúvida. E nunca se esqueçam. Força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.